A nossa visão judaico-messiânica fala que nós temos que buscar primeiro o reino do céu. No mundo dos negócios, o que é buscar primeiro o reino do céu no mundo dos negócios? Jesus dizia que o reino do céu, está lá em Lucas, o reino do céu habita dentro de vocês. Jesus ensinava isso para todas as pessoas. Se o reino do céu habita em mim e habita nas demais pessoas, significa que eu vou investir em mim, na minha pessoa, no meu conhecimento estratégico. Quando eu faço isso, quando eu invisto na minha intelectualidade, no meu emocional, na minha vida, eu estou investindo no reino do céu. E eu vou ter capacidade estratégica de governar os meus negócios e crescer. Mas não para por aí. Eu vou investir em outras pessoas também, para que elas tenham a mesma capacidade de escala. Investir no reino do céu, com a nossa visão messiânica, judaico-messiânica, investir no reino do céu é isso. Na verdade, todo o Oriente tem essa mentalidade. O que é o Oriente, João? O Oriente são os judeus, os árabes. O Oriente é essa galera. Os americanos, eles também têm uma mentalidade muito parecida. Por isso que os americanos gostam do Natal. Porque o Natal, ele simboliza, mesmo que você não seja religioso, mesmo que você não tenha religião, mesmo que você não acredite em Deus, o Natal, para os americanos, simboliza o nascimento de um rei interior. Um Deus nascendo dentro de você. E esse Deus recebendo presentes valiosos logo no seu nascimento. Outros reis presenteando esse rei que está nascendo. Então, o Natal, ele simboliza isso. Um rei nascendo, recebendo presente de outros reis. Um rei servindo o outro. E nós somos o principal rei da nossa vida. E os outros nos servem. Na sua vida é a mesma coisa. Você é o principal rei da sua vida. E eu te sirvo. Então, na sua vida, você manda. Na minha vida, eu mando. Seja no aspecto religioso ou no aspecto simbólico, você tem que entender isso. Essa mentalidade de prosperidade, ela tem que fluir dentro de você. Ah, João, mas e o jovem rico que não quis abandonar as riquezas para seguir Jesus? Nesse mesmo texto, no judaísmo, o jovem rico simboliza herdeiro. É um sujeito que ele era herdeiro. Ele não soube construir a riqueza. Ele herdou a riqueza do pai e da mãe dele. Ele não teve a capacidade de alavancar a riqueza. Aí, o que aconteceu? Yeshua, Jesus chegou para ele, dá o dinheiro para os pobres. O que Jesus quis dizer com isso? Se você der o dinheiro para os pobres, é a mesma coisa de ficar na tua mão, porque você não é rico de verdade. Você só tem dinheiro. Nesse mesmo texto, se você continuar lendo, Jesus fala assim, se ele tivesse, aquele que entregar as suas riquezas pelo reino de Deus, é capaz de ganhar 100 vezes mais, nessa vida e na vida vindoura. Está no mesmo texto. O próprio Jesus falando que se ele entregasse a vida pelo reino que habita dentro dele, ele ia alavancar. Mas ele não teve coragem, porque ele não tinha a verdadeira riqueza, ele não tinha investido nele mesmo, ele não se desafiou, ele não aprendeu. O pai e a mãe dele sim, agora ele não, ele era só um herdeiro. Jovem rico no contexto bíblico, principalmente no contexto hebraico da Bíblia, jovem rico significa herdeiro, ele não tem capacidade, ele herdou aquela riqueza. Por isso que nós temos que investir em nós mesmos, para nós não sermos uns jovens ricos da vida, que herdaram a riqueza. Nós temos que alavancar, produzir a nossa riqueza. Nós temos que desenvolver a nossa riqueza. Riqueza é a capacidade de alavancar recursos, de gerar frutos. Isso é riqueza. Riqueza não é dinheiro. Riqueza não é dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta, é uma arma no mundo financeiro. Só isso. A verdadeira riqueza está dentro de você. Está no reino de Deus, nas suas habilidades, nas suas capacidades. Se você investir no reino de Deus, não vai ter erro. Não vai ter erro, mas está lá bem claro. O texto diz bem claro. Aquele que investe no reino de Deus, aquele que abandona tudo pelo reino de Deus, ele ganha 100 vezes mais. Só que ele também ganha 100 vezes mais perseguição. Todo mundo vai perseguir. Todo mundo vai debochar. Teologia da prosperidade. Todo mundo vai encher o saco. Blá, blá, blá. Tá lá, tá no texto. Essa parte do texto, ninguém ensina. Outra parte interessante do texto, o buraco da agulha no texto não é agulha de costura, não. Agulha significa portinholas que tinham em Jerusalém, que quando chegava por volta das 6 da tarde, aquelas portinholas, o portão fechava e as portinholas abriam. As portinholas tinham o nome de buraco de agulha. E o camelo, você tem que forçar o pescoço do camelo, abaixar o pescoço do camelo, tirar toda a carga do camelo e fazer o camelo abaixar, ajoelhado. O camelo consegue fazer isso, ele passa ajoelhado, forçando o pescoço dele para baixo, entrando em Jerusalém. A simbologia ali é que você tem que descarregar, tirar os seus traumas, os seus bloqueios, as suas limitações, sua raiva, sua mágoa e entrar no reino do céu humildemente. A pessoa egocêntrica, eu já sei, ela não vai aprender nunca.
Para você investir em si mesmo no reino de Deus, você vai ter que aprender do zero. Ah, não, o sujeito fala, eu já sei, eu tenho muito conhecimento. Pois é, então você não vai conseguir passar na portinhola. Porque essa bagagem, esse excesso de conhecimento que você tem, não deixa você passar na portinhola. Agora, as pessoas extremamente determinadas, que querem aprender tudo do zero, que não tá nem aí, eu não sei de nada, eu vou aprender mesmo. Essa pessoa, ela fica magrinha e ela passa no reino do céu, ela entra no reino do céu sem nenhuma dificuldade. Isso também significa que o excesso de conhecimento deixa a gente com a obesidade cerebral. A gente não consegue entrar, ter conhecimento, aprender. A gente não consegue aprender se a gente tiver excesso de conhecimento. A gente tem que ter o conhecimento resumido e estratégico, bem direto ao ponto, um passo a passo, com conhecimento de início, meio e fim. Tudo que a gente vai aprender dessa forma. Essa é a visão judaico-messiânica. Se você gostou da mensagem, lembra de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Essa é a mensagem messiânica, é a visão messiânica da Bíblia. Infelizmente, tem todo um jogo de poder que manipulou a mensagem da prosperidade ao longo das religiões. Então, o cristianismo, de forma geral, tem essa corrupção, essa manipulação, ensinando a pobreza para as pessoas. Ou então ensina a teologia da prosperidade de uma forma equivocada, falando que Deus vai abençoar e vai fazer tudo por você. Então, os dois lados estão errados. A teologia da prosperidade de forma idiota, besterol, está errado. Só que a teologia da pobreza também está errada. A teologia da prosperidade verdadeira é essa. É baseada na lógica, baseada em princípios lógicos universais, em leis universais, na verdadeira mensagem de Deus. A verdadeira prosperidade é você crescer em desafio, crescer em sabedoria, investir em você mesmo. Essa é a verdadeira prosperidade. E a riqueza, a habilidade de gerir tudo isso. Sua capacidade de alavancar recursos, como eu já tinha te dito antes. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade. Cuidado para não ser enganado. Aí você me fala, pô João, mas Jesus era pobre. Ah é? Desde quando o carpinteiro é pobre? Carpinteiro nunca foi pobre na vida. Tudo bem, pode não ter sido rico, milionário, mas pobre? Desde quando marceneiro, carpinteiro é pobre, meu querido? Ainda mais na cultura judaica, com todo esse ensinamento que eu estou te passando, e eu estou te passando ainda de forma reduzida. Tem muito mais sobre prosperidade no judaísmo. E Jesus nasceu no judaísmo. Ele era judeu, você goste ou não goste, Jesus sempre foi judeu e ele nunca deixou de ser. Ele nunca falou, a partir de hoje eu vou deixar de ser judeu. Ele nunca deixou de ser judeu. Ele sempre foi. Os discípulos deles também começaram a seguir ele, se tornaram judeus messiânicos. Depois de muito tempo, teve todo um viés católico, que é outra história. Não estou falando que os católicos estão errados, até porque eu tenho origem judaico-messiânica, mas eu tenho uma fé católica, isso daí é outra história. Mas eu estou resumindo aqui tudo para você, porque é uma bagunça. Viu como é perigoso? Viu como é perigoso as coisas? A própria palavra catolicismo significa universalizar. Aquilo que estava oculto no judaísmo é uma mensagem que está universal agora. Só que o problema é que a maioria dos padres não estão universalizando nada. Eles estão manipulando e escondendo. Padres, pastores, muitos deles, muitos verdadeiros e muitos corrompidos, infelizmente. Infelizmente. Então tem toda uma problemática. Tem todo um jogo de poder. Se teve um padre aí que falou para mim, que discordou de mim, que começou a me atacar, me perseguir aqui na internet, bom, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu estou falando a versão hebraica, os ensinamentos hebraicos. O padre tem todo o direito de falar a versão dele totalmente católica, mas eu estou falando a versão hebraica do Novo Testamento. Existe a versão hebraica do Novo Testamento, bem diferente da visão católica que veio depois. Então, eu só estou falando que é um direito meu falar a outra versão, inclusive a versão original, que veio antes. Nada contra a versão um pouco mais moderna, que teve modificações, mas eu prefiro a versão mais tradicional, mais antiga. Só isso que eu tenho a dizer. E se tiver que chutar o pau da barraca, se tiver que ir contra todas as religiões do mundo para defender a mensagem do reino, eu vou fazer isso. Então, se tiver que ser expulso do catolicismo, ou então se tiver que ser atacado pelo judaísmo, que nem já foi no meu passado, se tiver que ser perseguido por tudo e todos, se tiver que acontecer isso, vai acontecer isso. Eu não tenho que ficar pagando pau para ninguém. Eu respeito os rabinos, eu respeito os padres, mas em primeiro lugar eu respeito a Deus, porque o primeiro mandamento é honrar a Deus, não é honrar padre, não é honrar rabino. Então dá licença que eu tenho que honrar Deus primeiro. Vocês vão receber as suas honras também no seu devido lugar, no devido lugar de vocês, vocês vão ser honrados, mas em primeiro lugar dá licença, porque em primeiro lugar não é vocês não. O primeiro mandamento não é vocês. Então, com licença. Com licença. Se eu não passar na licença, eu vou ter que passar na falta de educação, na quebradeira, mas eu vou passar. Eu estou pedindo com licença. O canal é meu, a vida é minha, a fé é minha, os estudos são meus, então dá licença, ok?
É isso, tem todo um jogo de poder, tem toda uma manipulação. E o que eu aprendi é o seguinte: se você escolhe o lado A, você está errado. A maioria vai contra você. Se você escolhe o lado B, a maioria também vai ser contra você. Eu cheguei na conclusão com os meus 19 anos de idade. Hoje eu já passei dos 30, tô ficando velho. Mas eu, com os meus 19 anos de idade, eu tomei a seguinte decisão na minha vida: eu faço tudo o que eu quiser. Porque se eu fazer de um jeito, a maioria vai contra mim. Se eu fazer do outro jeito, a maioria também vai contra mim. Tudo vai ser contra. Se eu falar a favor de Jesus, tô errado. Se eu falar a favor do satanismo, se eu montar um canal satanista, um monte de gente vai contra mim também. Então não tem saída. Já que não tem saída, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Eu vou fazer aquilo que a minha alma está mandando. Eu vou fazer aquilo que está lá em Hebreus. Eu vou obedecer os mandamentos que está na tábua do meu coração. Porque o mandamento da lei, o mandamento terreno da religião, mandamento imperialista, eu não vou seguir. Eu vou seguir o reino. É o reino que está dentro de mim. É nisso que eu vou investir. É nesse reino que eu fui chamado desde os meus 7 anos de idade. Claro, não tinha tanta clareza que nem tenho hoje, porque ao longo dos anos eu aprendi muita coisa e ainda tenho que aprender muito mais. Só que nesse reino, que desde os meus 6, 7 anos de idade, eu fui chamado nesse reino. Se tiver que quebrar tudo, se tiver que ir na deselegância, se tiver que ser na guerra, vai ser na guerra. Eu não desejo a guerra, mas eu amo guerra. Eu estou preparado para a guerra. Eu não desejo mal para ninguém, mas eu estou preparado. Eu estou preparado, é só isso que eu tenho a dizer. Eu amo guerra, eu amo problema, eu amo agonia. Eu amo resolver os meus problemas, cuidar da minha vida. Se vocês que são religiosos, se o religioso A, B, C não gosta de cuidar da vida dele, é problema dele. Mas eu amo cuidar da minha vida. Eu amo agonia. Eu amo guerra. Eu amo cuidar do reino, do reinado que está dentro de mim. Ponto final. E se eu estou errado, é problema meu com Deus. Porque a noiva e o noivo, eles têm a intimidade deles dentro do quarto e ninguém tem que ficar bisbilhotando o que está acontecendo lá dentro, não. A sua intimidade com Deus, está escrito que Jesus é o médico dos médicos. Então, quando algum religioso, quando alguém querer se intrometer, você fala assim, ó, dá licença porque isso é relação médico-paciente. Ah, você é doente, você não presta. Sou doente mesmo, sou pecador mesmo. Dá licença que eu estou ocupado agora, na minha consulta. Dá licença que isso aqui é assunto médico-paciente. Mesmo você que tem uma fé diferente, um Deus diferente, defenda com todas as forças a sua fé, o seu Deus. Isso é relação médico-paciente. Ninguém tem que se intrometer no meio. Cada um tem o médico que merece na vida. Cada um tem o Deus que merece. Cada um tem a fé que merece. Cada um tem a vida que merece. Ponto final. Lute pela sua vida, porque cada um tem a vida que merece.